Olá, Carol Falkowski aqui. E vou ter o prazer imenso de mediar esse papo aqui com... Vou deixar vocês se apresentarem. Mas, como vamos falar de inovação, eu já vou começar desafiando vocês. Pitch rápido, um tweet pitch, contando alguma coisa sobre vocês que ninguém conhece. Boa. Eu começo? Por favor. Bom, prazer, eu sou a Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Sou de São Paulo, capital. Até estranho quando falo que eu sou de São Paulo, porque quase ninguém do meu ciclo é de São Paulo. Mas você é de São Paulo mesmo? Sim, nascida e crescida em São Paulo. Sou casada com o Renan. E uma curiosidade, uma coisa que pouca gente sabe, é que eu tenho um perfil super empreendedor. E aí, nas minhas horas vagas, além de trabalhar com inovação, eu sou consultora de imagem. Então, eu trabalho como ajudando as pessoas a se vestir melhor, a passar a imagem que querem. Então, uma curiosidade sobre mim. Eu tinha esquecido disso, eu vou retomar essa... Toda vez que eu for contra a cabelo agora, eu tenho que prestar atenção no look. Pensem melhor no dress code. É isso. Tá bom. Eu sou o Elaine Júnior. Júnior ou Juninho, muito mais fácil, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, nasci em João Molevade, criado em Alvinópolis, uma cidade de 14 mil habitantes. Eu fui criado junto com galinha, pato, periquito, no meio da roça mesmo. Uma curiosidade que eu já rodei bastante vários lugares, eu já mudei de casa mais de 35 vezes. É verdade. Caramba. E eu tenho 27 anos. Mais lugar tá morado do que alguns capacitado. quilômetros rodados. Nunca mais vou usar isso, porque eu sempre falava, nossa, já me mudei 12 vezes, muita coisa. Depois dessa, Juninho, tranquilo. Pois é. Ganhou total. Eri? Vou puxar aqui, então. Sou Érica Menezes, mas muita gente me chama de Eri, prefiro, inclusive. Talvez uma curiosidade, eu sou mineira, mas eu não tenho esse sotaque lindo, né, que o Juninho tem. Mas cresci em São Paulo, então sou bem mais paulistinha mesmo. E aí, pensando em uma curiosidade, algo nas minhas horas vagas, eu gosto muito de fazer coisas criativas e manuais, assim. Então, eu pinto quadros, sei lá, monto coisas para as minhas sobrinhas, eu crio coisas dentro de casa, assim. Quando eu quero relaxar e espairecer, eu boto a mão na massa, literalmente, que isso me faz super bem. Muito Demais. bom. Bom, eu vou fechar aqui, contar também, né? Afinal, Claro. vou fazer parte do papo. Bom, eu nasci numa cidade chamada Bebedouro, interior de São Paulo. Já moro em São Paulo tem pouco mais de 10 anos. E uma curiosidade, eu já fui professora de dança. Fiz curso técnico, gente. Que legal. Curso técnico, dava aula de sapateado para crianças. Caralho. E já tive um furão também. Eu pensei nessa curiosidade. Vou colocar as duas. Bom, o papo vai ser de peso. Hoje o tema é relação corporações e startups. Boa. E sabemos todos que esse é o tema, certo? Sim. Então, vou começar com você, Eri. Conta pra gente como que você enxerga hoje que essas relações estão se dando e alguns tipos, né? Como que as corporações podem se relacionar com as startups e como que as startups podem se relacionar com as corporações. Beleza, eu vou puxar aqui, mas fiquem super à vontade para me complementar, e, Tá bom. enfim. Eu acho que tem diversas formas de se relacionar. Eu acho que desde uma coisa muito básica, que é uma relação corporativa, de como que ambas as partes, na sua fortaleza, conseguem contribuir. Então, eu já vi muita startup que nos procurou, às vezes com um viés mais comercial, né? Na minha experiência aí. E, de repente, virou um coach de ambos os lados. Assim, poxa, não vamos contratar, mas, cara, eu posso te ajudar com isso e você me explica alguma coisa sobre a sua tecnologia, né? Então, essa troca, eu acho que esse é o mais básico de todos. A contratação, acho que como uma relação mesmo como fornecedor, né? Essa conexão. Tem até a forma de licenciamento também. Muita gente pensa como fornecedor, como um projeto de desenvolvimento ou como investimento, mas eu acho que licenciamento é uma coisa que faz também bastante sentido, que é como que você constrói uma coisa juntos e que você divide ali o risco, porque a gente fala muito de um revenue share, né? Então, como que eu trago essa startup para dentro para entregar algum resultado para um desafio específico. E aí você faz no formato de licenciamento, porque ambos os lados ganham. E tem o formato também que vem em mente aqui, que é a questão de investimento também, como você se torna sócio, né? Então, para co-construção. Falando assim de tipos, né? Vocês enxergam mais algum que eu possa ter esquecido aí, pessoal?
Acho que A gente falou dos talvez principais, eventos, né? né? Se relaciona É. matchmaking. Não, isso com certeza. Acho que de super. aproximar as startups para dentro da organização tem diversos benefícios, né? Uhum. Então, acho Acho muito que a gente bem pode falar colocado. acho que a gente pode falar de benefícios. Vamos fazer um aqui. Boa. O que cada um ganha com essa relação? Eu já vi na prática e é um tipo de modelo que traz esse benefício, né? Às vezes, independente do modelo, mas alguns mais simples, como a própria mentoria, um papo que Sim. seja informal, traz um benefício muito grande de aprendizado e de conhecimento externo sendo internalizado por uma grande empresa. Então, eu conheço founders e pessoas de startups que hoje fazem parte de conselhos, de alguns grupos de discussão dentro das empresas. Não necessariamente teve nenhum tipo de contratação, investimento, Perfeito. nada disso. Foi uma Pra conexão trazer um Sim, conhecimento conhecimento. de que esse fora pra conhecimento dentro. externo hoje faz parte Super. de outro tipo de troca que às vezes não gerou negócio, mas é algo super positivo. Outros benefícios? Agilidade, né? Acho que a gente Com precisa certeza. falar. Sim. E Que eu mais? acho que a startup, né, por ela, a gente até faz aquela analogia que a startup ela é o barquinho e a corporação ela é o navio. É. A startup, como ela anda de forma mais rápida, ela tem essa facilidade de mudar a direção mais rápida. Se a gente se relaciona com startups, a gente consegue entender para onde o mercado está indo, segmentos, tendências tecnológicas. Isso para a grande corporação também é super importante. No fim, é capability, né? As corporações não têm todas as capabilities. Não, Não querem definitivamente. ter, Não muitas querem vezes, ter. Não né? faz sentido ter. Exatamente. Eu Então, esqueci, Carol, perdão, acabei te cortando, de falar sobre CVB. Né? E aí, vamos falar o que é CVB, porque é o Corporate Venture Building. E, perdão, Carol, acabei te cortando sem querer, mas eu acho que é super importante, vai ter um papo, inclusive, né? Só sobre isso também. Eu acho que é uma outra forma, que o formato é construir negócios em conjunto, né? Então, tem ali praticamente uma relação onde a gente traz mais conhecimento da startup ou do empreendedor, porque às vezes nem sempre é a estrutura de uma startup, é um empreendedor, para criar um negócio dentro da organização. Perdão. Não, imagina. Então, super- É pra isso, pra isso. Então, a gente já passou por algumas formas de Sim. se relacionar e alguns benefícios, né? Sim. Mas nem tudo são flores, Uhum. né? Tem muitos Não, desafios. não são. Eu ouvi dizer que Não são. Dizer De que forma não. Bia, conta pra gente alguns dos desafios assim, que você enxerga, porque, de fato, acho que tá bem mais claro, né? Entender o que cada um ganha, como que as coisas juntas se potencializam, né? Perfeito. Não é sempre simplesmente a soma de 1 mais 1 dá 2, né? Muitas Sim. vezes 1 mais 1 dá Não. 50, né? Então, Sim. mas tem desafios nessa jornada Uhum. e conta pra gente alguns deles. Bom, E a eu vou. gente vai te ajudando. Isso, eu vou lembrando de alguns, aí vocês vão me complementando. Mas assim, eu acho que o principal que a gente sempre fala, que pode até parecer clichê, mas não é a questão da cultura organizacional, né? A corporação não está acostumada a trabalhar da mesma maneira que a startup, ou não está acostumada a trabalhar de modo ágil, muitas vezes. Então, não está acostumada a colaborar, né? A gente vê muito que a corporação, se não tiver muito bem entendido conceitos de inovação aberta, quer tratar a startup como um simples fornecedor. E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que existe uma grande potência de, ao invés de demandar a solução para a startup, eu co-criar junto com ela, a gente aprofundar o problema. É o que você falou, 1 mais 1 pode ser 1000, dependendo da exponencialidade. Eu já tenho até um case que eu gosto de falar a gente estava fazendo um case com um time de suprimentos e foi a startup que deu a ideia que transformou o processo. Mas a área precisava estar aberta para isso, porque se ela falasse não, o projeto ia ser como ela tinha pensado antes. Então, acho que a cultura, ela é o maior desafio, né? A gente se relacionar com startups não é fácil. Um outro desafio é como a gente vai lidar com os processos internos da corporação, né? Todo mundo faz essa cara quando esse tema surge, né? Principalmente É porque os nossos processos de contratação, de contrato, agora a LGPD, requerem muitos passos, né? E aí eu vou fazer um teste com uma startup de 3 meses, 4 meses, e eu demoro a mesma quantidade de tempo para contratar. Não faz sentido. Então, adequar os processos internos da empresa para ter agilidade, né, na hora de se relacionar com uma startup também é um grande desafio. O famoso fast track. O famoso né? fast track, acho que... Às vezes, quem tá ouvindo a gente não tá acostumado, né, com esse termo, mas é o que a gente chama de fast track. É que seja fast mesmo, né? Que a gente consiga contratar, que a gente consiga ter um contrato que seja simples o suficiente para ser rápido, mas também para garantir as partes. Isso. Pagamentos também, às vezes, é um tema que
que pega. E aí eu diria que o desafio aqui é equilíbrio, né? A gente não quer colocar a empresa em risco, mas ao mesmo tempo a gente quer avançar nos caminhos. Então, achar esse equilíbrio na realidade de cada empresa, porque também cada empresa tem uma realidade diferente, acho que é o maior desafio do profissional de inovação. Perfeito. Mais desafios? E quando você fala de equilíbrio, me vem em mente aqui a questão do equilíbrio de expectativa também. Gestão de expectativas. Porque a startup muitas vezes olha as grandes organizações como um grande cifrão. E aí me perdoem startups por falar disso, e eu trago isso de forma muito transparente quando eu me relaciono com as startups. Porque, poxa, vocês são grandes, vocês têm budget, né? E aí tem sempre o outro lado também, que cada dinheiro investido, e dependendo da cultura da empresa, tem que ser muito bem justificado. Então, não é tão simples assim, né? Trazer o budget para a inovação. Por outro lado, eu acho que a corporação também tem uma expectativa que a startup, a gente falou aqui muito de processos, mas que seja extremamente estruturada, que faça tudo na hora, do jeito que quer. E aí a gente fala de diversas outras expectativas da corporação, né? Então, acho que fazer essa gestão de expectativas, ela é super importante. Sim. E acho que, assim, tudo isso que a gente está falando é porque a gente está em um ambiente de inovação, de teste, de risco. Então, como assim eu vou ali 3 meses ter um projeto com startup que eu vou pagar X e isso pode dar errado? Isso pode dar errado. E às vezes é bom que dê errado. A chance é grande que dê errado. Então, acho que todas essas travas, essas burocracias, esses processos, acho que é muito porque, assim, poxa, se eu tô pagando, se eu tô tendo esse contrato, se eu tô desenvolvendo esse processo, eu espero que isso dê certo, isso atinja aquilo que eu tô demandando e tal. Mas às vezes não é isso que é o que vai promover a inovação. Sim. Então, acho que a gente tem que ter em mente que vai de encontro com todos esses desafios que a gente está falando, que estamos tratando de um ambiente de incerteza, de inovação, que eu vou testar coisas novas, elas não existem, que eu quero descobrir o que vai acontecer nesse relacionamento. E vai causar desconforto de ambos os lados. Então, acho que todos esses fatores de desafio estão relacionados muito a isso. A gente está testando coisa nova. No final, a gente sempre vai cair na cultura. Tem um dado, eu não vou lembrar exatamente o número agora, mas acho que é da Dom Cabral, mostrando que a maior dificuldade, o maior desafio para as empresas inovarem é cultura. E não é sobre tecnologia. Nunca foi sobre tecnologia, senhores, né? Sim. Boa. É isso. No final, a gente precisa ter um ambiente favorável, minimamente fértil e aberto para ser provocado. Sim. E aí, depois, os resultados começam a mostrar e a inovação começa a acontecer. E puxando o gancho da fala do Juninho, né? Grandes chances de não dar certo, de errar, mas quando dá certo, também tem uma grande dificuldade, que é a implementação e a gestão da mudança. Porque quando você implementa uma inovação, uma tecnologia, você vai ser obrigado a mudar a maneira como você faz. E muitas vezes a empresa não está acostumada a trabalhar de uma maneira diferente. Perfeito. Quando o piloto termina, só está começando, né? Exato. É uma outra onda de desafios, isso. né? Tem os desafios da experimentação, que a gente já falou vários. E depois, se dá certo, N outros desafios pela frente, né? Porque a escala, o rollout, aí abre 80 portas novas. Poxa, agora a gente tem que falar de outro jeito, de outra forma. Entender dentro do contexto da empresa, de toda a plataforma e tudo mais. Sim, então a gestão da mudança também é um grande desafio. Exato. Haja resiliência. Sim. Vamos falar de cases, então? Bora. Acho que eu vou, Juninho, puxa a fila, mas se as meninas tiverem cases para contar também. Porque acho que o consenso a relação startups e corporações é muito benéfica para as duas partes. Sem dúvida. Muito. Né? Então, acho que vamos ver alguns exemplos aí do que Acho que é legal que, quando a gente foi falando dos desafios, eu fui lembrando de alguns cases assim, poxa, com aquele projeto isso aconteceu, isso mesmo que vocês estão falando? E a gente vai lembrando. E eu quero ouvir de vocês, porque veio na minha cabeça nessa parte de dar errado, né? Um case que eu presenciei recentemente de um projeto totalmente fora daquilo que é o core da empresa. E a gente estava testando, por exemplo, NFTs para associar lovers de uma marca. Então, como que a gente cria um ativo digital para que as pessoas daquela marca, elas possam comprar esse ativo digital, engajar com a marca, ter ali uma experiência. Poxa, na época isso estava bombando, como que a gente cria isso? Deu errado. Então, assim, já começa em um case que no Demo Day, que é a cerimônia que a gente tem para contar os resultados, quem foi puxar as rédeas para apresentar o pitch, a apresentação desse projeto com a startup foi uma vice-presidente nossa.
E ela falou assim, não, eu vou lá apresentar. Porque se é para falar que deu errado e o que a gente aprendeu com isso, eu quero estar lá porque a gente precisa mudar essa mentalidade dessa cultura do erro aqui. Legal. Eu achei sensacional. Não, é sensacional mesmo. Uma das metas desse projeto era vender 10 NFTs. A gente vendeu 2. Tá. Já começa por aí, deu totalmente errado. E aí o discurso foi esse, tipo assim, gente, olha, esse era o projeto, a gente queria fazer isso, a gente queria engajar essas pessoas da marca com esse tipo de ativo. O que deu de resultado aqui? A gente vendeu só 2. Mas a gente fez um monte de processo errado, a gente colocou a tecnologia como um fim, mas na verdade ela era um meio. A gente aprendeu um monte de coisa, mas agora o principal resultado que eu quero mostrar para vocês é que qualquer outra marca que quiser vender o NFT, a gente destravou todos os processos dentro da empresa. Perfeito. Então, assim, não tinha como fazer isso com os instrumentos legais jurídicos que a gente tinha, com a parte de compliance, com um monte de área que a gente não tinha processo nenhum para tratar sobre esse tipo de tema. Esse projeto que foi pioneiro nessa temática destravou um monte de porta dentro da empresa. Isso que eu acho... corta-mato, É né? isso. Sabe cortando mato. Tudo era mato quando a gente queria fazer e é importante a gente fazer. A gente não quer criar coisa nova, não quer inovar dentro da empresa. Então vamos fazer algum projeto que, por mais que ele dê errado no final, ele é habilitador para que a gente consiga instalar algumas capacidades que a gente não tinha. Então esse foi um case marcante, porque na hora de falar de case, a gente conta vários que deram certo, né? Esse Não, mas aí, é ótimo e do falar pessoal disso. que teve, assim, a coragem de ir lá e falar que deu errado, mas a gente aprendeu, eu acho que é super importante um Mas é case importante assim, ter a sabe? cultura do compartilhamento dos Dos aprendizados, erros, né? exato. Sim. Porque senão vira sempre, mas deu errado. Não e quero fica, nem falar e disso, é, né? Fica É. na caixinha, né? Sim. E isso também a gente vai cair na cultura de novo, né? Porque a corporação precisa estar aberta para ouvir os aprendizados, digerir e aplicar numa nova oportunidade que vai Que vai dar surgir. certo. É isso. E, gente, até falando muito rápido, eu tive uma reunião recentemente, onde o CFO, ele trouxe para a mesa, agradecendo o empreendedor e a área por terem sido sinceros e falado do que eles tinham feito de Legal. errado. Olha. E isso me deu um clique agora, porque a organização deveria... como fala, reconhecer Total. quando as pessoas trazem isso. Porque Sim, na hora de cantar a vitória, todo mundo quer mostrar o case. Mas a Isso. gente deveria ter orgulho de falar, cara, erramos aqui, aprendemos isso, né? E como que a gente vai para a próxima? Para encorajar. Mas muitas vezes, infelizmente, é reverso, né? Sim. É difícil. Nem é sempre tem difícil, é difícil. esse canal aberto, né? Lembrei desse case. A gente tava falando de desafio, De né? desafio. Aí... Case de sucesso agora, Tá. pra gente inspirar quem tá escutando a gente. Quer dizer, esse é sucesso. Só Esse que um sucesso diferente, né? É aprendizado. Não- Enfim, vamos melhorar a nossa a gente tem outros. A gente forma estava de falando ser. aqui agora antes de gravar, né? De case de sucesso de produtos. Então, muitas vezes, startups, elas têm acesso a comunidades e a gente vê muito isso, né? Startup que tem, de fato, ali por ela já ter nascido digitalmente e até mesmo ter já um problema específico para resolver, ela cria um produto que atende aquela necessidade, que às vezes uma grande empresa com vários outros processos, outros produtos, não vai ter. conseguir acessar aquilo. Sim. Então, a gente tem vários cases em que a gente consegue acessar uma nova comunidade fazendo o que a gente chama de collab, né? Uma cocriação com startups ou outras empresas que já têm uma marca específica e a gente consegue entrar em conjunto para criar uma coisa nova. Às vezes era um produto comestível sólido, a gente cria um líquido, como que a gente adapta isso para outro tipo de público, entre novos mercados, nas estratégias que a gente tem, que a Erika citou e que a gente consegue fazer isso em conjunto. Eu sempre brinco que, assim, o case de sucesso se a empresa fosse fazer isso sozinho, na corrida dos 100 metros, a gente ia largar do zero. Com a startup, a gente larga dos 40, 60 e Perfeito. consegue atingir um mercado muito mais rápido. Total. Acho que tem um case legal para comentar, que quando a gente fala de inovação, a gente fala de risco também. E quanto tomar risco traz, sim, essa questão de competitividade versus mercado, né? Então, a gente se deu conta e saímos do Covid, mas na época do Covid, onde a gente estava muito exposto e foi algo que inesperado, a corporação tinha feito um investimento que tinha uma tecnologia que foi muito útil para destravar o desafio do momento ali, que era a parte comercial da empresa, né? Através dessa tecnologia. Então, se ela não tivesse investido, talvez ela não conseguia ter tido essa agilidade neste momento de tanta exposição aos desafios de negócio, né? Que ninguém esperou pelo Covid. Então, tem isso também, né? De inovação. É tomar riscos, mas tomar riscos que muitas vezes, foi muito bem colocado, traz benefícios que, de fato, então, assim, de 1 para 10, com certeza, às vezes 1 para 1000. Sim. Mas vale a pena o tal do 1000, né? Uhum. Então,
Bacana comentar isso. A gente tem que encarar como uma carteira de investimento, né? Exato. Aquele que dá certo isso. paga Paga a todos conta dos outros. demais. aqueles que a gente Exato. arriscou e não deram certo. E claro, assim, a gente é tolerante ao erro, mas assim, ninguém começa achando que vai errar, né? A gente Óbvio. começa Sim. acreditando na hipótese. Vamos embora, vamos testar. Aham, É o sim. importante você estar disposto a receber o resultado, seja ele positivo ou negativo, e aí você faz o que Exato. a sequência Uhum. mandar ali, E né? por isso que eu acho que é importante a experimentação. Porque você errar depois de 10 anos, É errar com caro, milhões né? é caro. Agora, se você tá num programa de inovação que você erra depois de 6 meses e vai apresentar, e se você errou, mas você errou controlado, num ambiente que, Perfeito. com um budget controlado, com um tempo controlado, ninguém quer errar num projeto de milhões ou bilhões. Então, você experimentando de maneira controlada é saudável para a companhia, né? Então, acho que isso é importante também de dizer. Eu até costumo dizer, o engenheiro não pode errar construindo uma ponte, o médico não pode errar fazendo uma Exato. cirurgia, mas no ambiente controlado de experimentação, isso é incrível. Acho que esse é o muito bom nosso esse paralelo e mesmo, esse é o né? nosso papel, de ensinar a empresa a experimentar. Ensinar a Sim. empresa que faz sentido trabalhar de maneira ágil. E as startups também vêm nesse Que sentido, um né? projeto pequeno tem seu valor, né? Total. Isso, Acho é que isso. E eu gosto quando você fala sobre o risco, né? Do risco controlado. Adoro essa palavra. E eu acho que é o nosso papel também estruturar este risco. O que significa o controle do risco, né? Uhum. É trazer a metodologia, é trazer o Isso. processo, o acompanhamento. Então, o comprometimento, quando você falou, entra em campo para ganhar, mesmo sabendo que pode dar errado, mas você vai fazer tudo para aquilo dar certo. Então, Isso. o controlado quando começa a dar errado, você tem ali os dados, os fatos, você está acompanhando. Não é que é um negócio solto, vamos, né? Oba-oba. Isso. Definitivamente não é Isso. sexy. Isso é importantíssimo de falar. Acho A que gente não tá banalizando, né? Exato. não é em banal. inovação aberta, a gente já tem conhecimento suficiente e uma maturidade muito grande nas corporações para se relacionar com startups Sim. de uma maneira com metodologia, de uma maneira estruturada, de uma maneira que seja orientada a resultados, com desafios e oportunidades mapeadas, com projetos que sejam acompanhados. Então, a gente está falando de algo que já teve uma evolução muito grande. Acho que agora é o que a gente comentou também, de como que isso traz resultados para as duas partes de uma forma muito mais tangível, de uma forma que gere valor mesmo. Então, acho que a gente está nessa fase com vários tipos de modelos, seja o CVB ou investimento, de colher resultados maiores e que sejam impactantes para o negócio de uma maneira grande. Então, existe já um conhecimento, uma metodologia que não é oba-oba, a gente está Exato. estudando para fazer o negócio certinho. Não, mas é super legal você falar isso. Tem alguns dados que mostram que ter a disciplina, ter a metodologia aumenta em 20 vezes o teu resultado, né? Então, basicamente, é você manter o método, né? Porque inovação tudo é possível, né? É muito Sim. natural você desenhar um experimento e começa a abrir um monte de caixinha, um monte de... E se... E é nosso papel fazer esses desafios. Mas depois de setado um Isso. experimento, vamos manter o plano. E Com depois a certeza. gente retesta e faz uma outra coisa. Porque senão a gente brinca lá que vira projeto do gerúndio, sabe? Até lindo! Ah, gostei. Eu vou usar essa. lindo. E nunca chega no final, né? Sim. Não tem ponto final. Então, acho que essa disciplina é muito importante Sim. para garantir os bons resultados, os resultados rápidos. Até porque se a gente descobrir que não faz sentido, rápido descarta, bora para a próxima. Exatamente. É para isso que a gente está aqui. Bom, então já vou emendar, já que estou aqui. Estamos todos em acordo que a relação é positiva, mas tenho certeza que todo mundo quer aumentar isso, né? Quer que isso chegue em mais pessoas das corporações, Com mais certeza. startups. Sim. Então, vou pegar vocês aqui com uma pergunta para todos. Se vocês tivessem um superpoder para poder impulsionar, né, essa relação corporação e startup, qual seria e por quê? Bia, eu vou começar com você. Ela tá muito confiante. Já Ainda sabe. bem que não fui eu essa primeira. Vai lá. Usar Bia. bem. Olha, esse superpoder. Eu diria que eu queria prever e poder mostrar o futuro. Porque quando, muitas vezes, existe um certo convencimento para as áreas de que de todos os benefícios que a gente mencionou aqui, do poder da colaboração, do poder da inovação, né, da maneira diferente de trabalhar. Então, se eu pudesse fazer mostrar para a área, olha como vai ficar o seu projeto, olha só como vai dar certo, olha como vai ser benéfico. Confia no processo, que você vai colher os frutos. Se eu pudesse mostrar, eu acho que isso facilitaria a minha vida. Porque muitas vezes a gente acaba caindo nessa falta de confiança das áreas. E
E eu acho que eu queria mostrar aqui, ó, confia no processo que vai dar certo. Perfeito. Bom, Juninho? Tá. Gostei. Tô pensando aqui. Eu acho que eu queria ter o superpoder de um convencimento de partes importantes. Eu acho que a gente já tem uma cultura e uma sensibilização avançada em várias das corporações, mas eu acho que, sabe aquelas pessoas que são um pouco céticas, que ficam assim, inovação mesmo, a gente vai contratar startup? Por que a gente não faz aqui dentro de casa? Por que a gente não faz com a Big Tech ali? Não, calma aí. Eu quero ter esse poder de super convencimento para falar assim, confia no processo, vem aqui comigo, que daqui a pouco você vai colher os frutos Por isso que eu queria mostrar o futuro para essa... Por isso que eu talvez sem mostrar o futuro. Eu só quero que a pessoa acredite no que eu falo, às vezes, pozinho do convencimento, assim. que já seria o meu superpoder. Perfeito. Boa. Nossa, foi E usar muito bom. bem. O ruim de ser a última, você tem um Tá pouquinho mais de vendo? tempo pra pensar, mas como? Convencimento. O outro lado também, lá de prever o futuro, meu sonho. Mas assim, se eu tivesse um superpoder de quebra do preconceito, de ambas as partes. Sim. Legal. Eu acho que da organização eu sei que é um absurdo, mas já escutei isso na jornada como um todo, que é aquela garotada da garagem. E pelo contrário, tem muito empreendedor extremamente bom que faz negócio Verdade. muito bom, com grande conhecimento e às vezes com conhecimento ainda muito maior que grandes organizações. Sim. Da mesma forma que do outro lado também achar que a organização ela só quer sugar, só tem interesse, só está pensando nela. Então, acho que começar uma relação com um olhar de empatia, né? Tanto do empreendedor com a corporação e da corporação com o empreendedor, seria muito bom. Então, uma quebra de preconceito ali, um ritual, Gostei. varinha mágica. Boa. Vamos começar a falar. Uma farinha, um pozinho do convencimento. E prevendo o futuro. Previsão do Uma futuro. visão Muito de- E bom. você, Carol? Pra É mim, verdade, você achou que você ia escapar, né? Não. Sem chance. Sem chance. Caramba, não pensei. Eu só Achou Como que... assim? eu gostaria muito de ter... acho que teletransporte poderia ser um bom superpoder pra gente poder levar as pessoas pra elas verem o que tá acontecendo em outros lugares. Rápido. Gosto, gosto. Assim, olha o que tá acontecendo ali naquele ecossistema, naquela corporação. Junto com Isso é invisibilidade, bom. sabe? Eu Assim, Quer dizer, você tá em algum lugar, você fica assim, pô, fulano podia estar aqui vendo isso também, né? Nossa. Isso é Você legal. falou isso. Ou, e Adorei. junto com a invisibilidade, né? Porque você coloca uma... Sabe aquele momento que você fala, eu queria ser uma mosquinha pra escutar o que eles estão discutindo? Então, acho que isso Legal. poderia ajudar. Gostei. Não, gostei Muito muito bom. dessa ideia do teletransporte. Dá pra juntar todos e... Não, mas eu tenho certeza que a gente tá num grupo super forte, que a gente tá desenvolvendo Sim. nossos superpoderes, Sim. fazendo um bom trabalho. Frase de encerramento, pra gente se despedir desse papo super incrível. Eu acho que acreditem no relacionamento entre corporações e startups, porque o poder da colaboração, da conexão, esse poder de efeito rede, de todo mundo conectado, traz benefícios incríveis para a corporação. Sozinha, a corporação não consegue inovar da maneira que poderia como startup, de maneira rápida, de maneira ágil e mais potente. Então, acreditem e confiem no processo, porque dá resultados. Perfeito. Falou tudo. Muito adicionando isso que você falou, Bia, ninguém vai conseguir inovar com os conhecimentos e com as capacidades que tem dentro da sua bolha. Então, a gente furando essas bolhas, seja entre corporação, startup, universidade ou qualquer outro tipo de parceiro que trabalhe em conjunto, a gente, com o trabalho de corporação e startup, tem conseguido colher ótimos frutos e aí sim a gente vai conseguir fazer a inovação impactar a vida de muita gente. Então, vamos trabalhar em conjunto aí, continuar no que a gente está fazendo e aprimorando que dá certo. Boa. Difícil complementar, mas eu estava pensando aqui a escutativa e conexões reais. Eu falo muito de conexões reais. É claro que a gente está num mundo muito desafiador, com muito conteúdo, muita conexão, muita gente, muita reunião. Então, como corporação, a gente recebe muita startup e eu acho que as startups também estão no corre de fazer conexão com muita corporação. Mas faça daquele momento super especial. É difícil, é um desafio. Mas dali, a gente falou de tipos de conexão. Pode ser que não saia o contrato, mas saia uma parceria, uma mentoria. Então, se você está ali de corpo e alma, né? E com escutativa e fazendo aquela conexão, ela ser real, algum benefício vai sair dali. Alguma coisa muito bacana vai sair dali. Então, só de ter a abertura de ambas as partes, já é Adorei. muito massa.
Boa. Muito Você? bom. Eu tenho alguns pensamentos, assim. Eu sempre gosto de dizer pra gente começar trabalhando com quem quer trabalhar com a gente, assim. Uhum. Trabalhem com quem tá disposto. Sejam as startups, sejam as próprias corporações. Quem tá dentro da Os early corporação, adopters, né? né? Uhum. E vamos, né? E assim, parece um pouco autoajuda, assim, mas não desiste, porque Sim. o resultado vem, né? Sim. Acredita no processo que o resultado vem, e aí, de pequenininho em pequenininho, a coisa começa a ter uma projeção muito maior e um impacto, de fato, relevante. Bom, queria agradecer o papo. Acho que foi Imagina, incrível. imagina, incrível. Que tenham próximos. Com certeza. Sim. Espero que o pessoal que está escutando a gente tenha curtido também. Perfeito. Posso dar a última dica, então? Ter bons parceiros. Ah, isso aí. Não, de verdade, Isso sabe aí. por quê? E saber que a gente não sabe de tudo e aí mostrar a nossa vulnerabilidade, porque isso eu acho que fortalece e a gente aprende todo dia. Obrigada. Ótimo, muito bom. Valeu. Tchau. Tchau, Arrasou. tchau.